Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro 7. E hoje temos aí uma galera boa. Temos a minha mãe ao vivo aqui ao meu lado. Ela veio fazer uma visitinha para mim. E é uma alegria termos cada um de vocês para nós buscarmos a nosso Deus, estudar a sua palavra. E estamos especificamente aí também nessa série do pastor Helmut, né? Halbel, Passos para o Reavivamento Pessoal. O próximo livro é o livro da segunda série dele, que nós vamos estar estudando juntos, né? Se você quer o livro, eu infelizmente eu não tenho assim para dar para todos ele impresso, mas eu tenho o PDF dele. Permaneça em Jesus o nome do livro. Aí você pode imprimir ou usar no seu celular, fique à vontade. Então seja bem-vindo você também, que está aí nos assistindo através do YouTube, e que o Espírito Santo continue conosco nessa manhã. Vamos iniciar com uma breve oração. Eu vou pedir para, deixa eu ver, o irmão Irã. Querido irmão Irã, por gentileza, faça essa breve oração para nós iniciarmos. Amado e Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos para te louvar e para te engrandecer. Amém. Te peço que seja conosco nesse estudo, que possamos assimilar, Senhor, as mensagens aqui proferidas e usá-las em nossa vida e levar para outros. Amém. Amém. E hoje quem estará fazendo para nós a parte da oratória, né? Ação, é a irmã Rúbia. Irmã Rúbia, que Deus te abençoe, fique à vontade. Estamos aí juntos para discutir aí a temática do capítulo 5, parte 2. Bom dia para todos, né? E tu me ajuda, né, pastor? Tamo junto. Todos aí que quiserem participar também, né? Porque a gente falar do Espírito Santo é para todo mundo, é para todos nós, né? Se a gente está aqui é buscando melhorar, buscando realmente o que o livro nos ensina, buscar o Espírito Santo diariamente, né? Eu estava lendo sobre esse autor, né, que é o Helmut Halbe. Ele tem uma série de livros, né? Além dessa, tem outras que a gente vai estudar também. E tem um bem interessante, que é o Espírito Santo nos funcionários, na área de trabalho, sabe? E eu estou lendo também, é muito interessante. E esse autor, ele é, na verdade, né, um empresário do setor de transporte. Então, me identifiquei bastante com ele, né, porque eu trabalho nessa área. E aos 37 anos ele se converteu. E ele, a esposa dele, então é uma conversão bem bonita, dá para ler, né? E aí ele se tornou pastor, tal, e dali para frente a gente conhece a história. E hoje é o capítulo 5, né? E na parte 2, e a gente começa assim, né? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E mais embaixo ele diz assim, né, que os discípulos, eles sempre buscavam o poder do Espírito Santo. Eles oravam com fervor, né, antes de tomar qualquer atitude e fazer qualquer coisa. E buscando sempre as promessas, porque o Espírito Santo é a maior promessa que Cristo fez, né? De tantas promessas que tem na Bíblia, foi para mim, né, e no livro também diz, que é a maior promessa que Deus cumpriu para a gente, né? E aí ele conta também a história de um jovem, né? Esse jovem, eu vou ler aqui para vocês. Um jovem andava em busca de conselhos, pois queria andar cheio do Espírito. Ele estava tendo dificuldades. O pastor perguntou: você já entregou sua vida por completo a Jesus? Ele respondeu: não, acho que por completo. Muito bem, disse o pastor. Então não adianta nada orar para estar cheio do Espírito, até que sua vontade esteja completamente entregue a Deus. Você gostaria de fazer isso agora? Não consigo, ele disse. Está disposto a deixar que Deus faça por você? Sim, ele disse. Então peça que Deus o faça. Ele orou. Ó Deus, livra-me de toda minha vontade. Ajuda-me a entregar-me por completo à tua vontade e a me submeter a ela. Peço isso em nome de Jesus. Em seguida o pastor perguntou: deu certo? Acho que sim, disse o jovem. Eu pedi a Deus que fosse feita a vontade dele, e sei que ele me respondeu
e me deu o que pedi. João 5, 14 e 15. Sim, deu certo, pois minha vida, minha vontade tinha sido submetida à dele. Logo o pastor disse, agora ore pelo batismo do Espírito Santo. Ele orou, ó Deus, me batize agora com teu Espírito. Te peço em nome de Jesus. Ele recebeu sua resposta imediatamente ao entregar suas vontades a Deus. Esse capítulo e todo o livro ele fala, e na Bíblia também diz, que a gente não busca o Espírito Santo apenas uma vez, é todos os dias, diário. E a gente se prepara para tanta coisa na vida, faz tanto treinamento, estuda tanto, né? E se submete a tantas coisas que o inimigo está no mundo, e é uma coisa tão fácil, sabe? Tem gente que diz assim, é difícil servir a Deus. Não é difícil, é bem fácil. Porque você imagina você ter o Espírito Santo aqui na Terra com a gente, né? Algo tão grandioso, tão extraordinário que Deus deixou, e te acordar e ele está ali do teu lado para conversar contigo, para te orientar, para direcionar, para te corrigir, porque o Espírito Santo ele também corrige, e a gente tem que aceitar. Então, aqui ele diz, a grande diferença entre o antes e o depois. Apesar de saber muito tempo sobre as orações em base em promessas, esse aqui é o autor dizendo, né, como é que ele fez. Ele orava, mas ele não buscava nas promessas. Então, ele começou a orar e buscando em promessas, sabe? As promessas bíblicas, né, dentro da realidade da vida dele. E aí ele listou aqui alguns tópicos, né, que na prática, sabe? Porque ele também ensina que a gente ora, mas tem que ter o que isso fez comigo na prática, o que isso modificou na minha vida, o que isso me trouxe de melhor para mim, para minha família, para minha comunidade, para minha igreja, né? Então ele conta aqui, ao ler a Bíblia, eu frequentemente descubro novas verdades de encorajamento. 2, posso permanecer vitorioso na batalha contra a tentação. 3, meu tempo de oração se converteu em algo precioso e cheio de alegria. 4, Deus responde muito dos meus pedidos. 5, tenho mais alegria e ousadia. Atos 4:31, para falar aos outros de Jesus. Me alegro em saber que me tornei mais sociável. Vivo feliz pela graça de Deus e me sinto segura em suas mãos. Nos tempos difíceis, Deus me sustém e fortalece de maneira maravilhosa. Reconheço os dons espirituais que Deus tem me dado. Parei de fazer críticas, me sinto incomodado ao escutar os outros criticando. E eu queria destacar 3 desses aqui, sabe? Eu acho que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente realmente modela o ser da gente, né? A gente se transforma, é transformado, se deixa transformar e transforma quem está ao redor da gente. E o que era passado já ficou para o passado, né? E a gente vai para frente. Mas que não se pare. A gente é transformado, mas precisa buscar sempre a transformação. Quer participar, pastor? Alguém quer contribuir? O Rubens, falando ali da página anterior, muito interessante aquele testemunho, né? Do livro do Reuben A. Torrey, falando a respeito ali do jovem. Esse jovem é uma parábola minha, né? É uma parábola sua, é nossa parábola. E essa parábola demonstra de que Deus só vai dar aquilo que Ele quer dar para nós, que é o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, se nós quisermos, ou se nós estivermos dispostos a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, de fato, aquilo que Jesus disse, né? De que não tem como servir a 2 senhores. Você tem que escolher quem que você quer servir. Se você quer servir a Deus, sirva a Deus. Se você não quer servir a Deus, então você não vai receber o dom do Espírito Santo. E no dia a dia nosso, esses tempos que estamos vivendo, tem muita coisa que rouba o nosso tempo, a nossa atenção, né? E faz com que a gente acaba perdendo tempo ao invés de investir tempo em Deus. Então, muito, muito bom mesmo essa breve ilustração. E o número 10 ali da lista que você acabou de ler, tem percebido que a gente enfrenta muitos problemas no distrito, na vida, né, como pastor, por conta desse problema de críticas, né? Os irmãos
criticam uns aos outros, se incomodam uns com os outros, brigam uns com os outros. E a gente percebe que, geralmente, como eu disse já em capítulos anteriores, quem está nessa situação, nessa esfera, é porque está vivendo um cristianismo carnal. E isso demonstra que ela está sem o Espírito Santo. Então, oxalá que você e eu, né, quem quer buscar a graça de Cristo, fuja disso. E porque isso é uma síndrome, um sintoma de que possivelmente estamos sem o Espírito Santo. Ali, quando a gente está cheio de Espírito Santo, a gente não critica e não deixa que os outros critiquem também, né? Se a gente quer melhorar alguma coisa, eu acho que tem que achar uma solução e entregar, né? Contribuir. E aí ele continua, né? Ele está dizendo ali que ele de forma silenciosa, né? E diária, foi alterando assim o Espírito Santo diariamente, né? Ele foi conseguindo. Para ele foi trabalhosa, né? Ele diz ali no livro que foi trabalhoso e tal, mas eu entendo também que nem sempre é trabalhoso, sabe? Porque o Espírito Santo, ele trabalha nas pessoas de forma diferente. Ele tem umas que ele trabalha mais rápido, outras mais demorado, mais devagar, né? Mas ele trabalha, ele sempre trabalha. A gente buscando, ele trabalha, e ele sabe a necessidade de cada um de nós. E ele lamenta também nesse próximo parágrafo o não ter buscado antes, não ter se colocado antes, né, aos pés de Jesus, aos pés do Espírito Santo, e o quanto que isso trouxe de perda para ele, para a família dele, para o trabalho dele. Eu vou ler um pouquinho aqui. Infelizmente, é verdade que não podemos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Também devemos nos lembrar que as deficiências espirituais dos indivíduos diminuem ou se multiplicam na família e na igreja de acordo com a quantidade de membros. Então, quanto mais membros, quanto mais gente na família, mais problemas a gente tem, né? E muito mais a gente tem que buscar o Espírito Santo. Não é verdade? É verdade. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos, ele dizendo, né? A fim de que outros não cometam os mesmos erros que eu cometi. 2 Pedro 1, 3 e 4. Diz que através de uma relação íntima com Jesus podemos nos tornar participantes da natureza divina, através de suas grandiosas e preciosas promessas. Isso também significa que o Espírito Santo nos é concedido através de promessas. As promessas podem ser comparadas a cheques em brancos, que podemos retirar dinheiro de uma conta ao apresentar um cheque assinado pelo dono da conta. Ele está dizendo aqui que a gente tem, o Espírito Santo é um cheque em branco que a gente pode trocar direto com o dono, né, da conta, e que não tem intermediário por isso, né? A gente vai direto na fonte para se encher do Espírito Santo, para se esvaziar e se encher do Espírito Santo. É isso, pastor? Com certeza, né? A fonte é direta, é fonte abundante, sempre vai ter, não tem nada dessa conversa de que não tem fundo. A única questão é que talvez eu não esteja disposto, talvez você, talvez nós não estejamos tão dispostos a sacar com tanta frequência assim, né? Essa é a questão. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, a vida de Deus, pela qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Eu entendo também que para a gente buscar o Espírito Santo e para ter esse privilégio, né, porque eu entendo que é um privilégio a gente ter o Espírito Santo, a gente tem que seguir os mandamentos e tudo que está na Bíblia, e ser espiritual, não carnal, como o Irã já explanou aqui em outro momento. E ser espiritual é viver para Deus, é cumprir as promessas, é buscar a salvação eterna, é viver de acordo com o espírito de profecias, né? Porque também tudo que está ali é inspirado na Bíblia e é orientação para a gente. E se tu não tens isso, se tu é só religioso é a religião, não ter espírito. Tu não vai ter o Espírito Santo, você tem que ser espiritual e religioso. Porque a religião, ela te dá ela te organiza, sabe? Porque tem gente que diz, eu sou espiritual, eu busco o Espírito Santo. Mas sozinho também não é assim, porque Deus quer que a gente viva em congregação, sabe?
Ele quer que a gente viva junto. Ninguém vai para o céu e vai ficar lá sozinho, ser espiritual num canto próprio. A gente vai trabalhar todo mundo junto, então tem que se perdoar, tem que se gostar, né? Tem que se abraçar e seguir, e de acordo com o que está na Bíblia. Alguém mais quer contribuir? Não é à toa, né, que Jesus disse, através do apóstolo Paulo ali, não deixemos de congregar como é o costume de alguns, né? Antes façamos admoestações, tanto quanto vede que o dia se aproxima. Eu tenho visto, não um caso, mas vários casos aí, desde que eu me formei em teologia, ao visitar os irmãos e tal, de que todos eles que deixam de congregar, que não seja por motivo de doença, veja, existe uma diferença de alguém que não congrega, porque está tão doente que não consegue mais ir para a igreja. E tem uma diferença daquele que pode ir, tem condições e não vai. Esse, fatalmente, com o tempo, ele vai perdendo aquele feeling espiritual, ele vai desanimando na fé, ele começa a fazer coisas que não fazia antes, no sentido ruim, né? E aí, quando vê, na hora que vê, tá bem frio, tá bem xoxo, tá bem morno, né? Isso é muito perigoso. Então, a ordem divina de não deixar de congregar, ela foi dirigida por Deus, porque ele sabe, ele não erra, ele sabe que isso vai ser ruim para a pessoa. Tanto é que diz ali o texto, né, em Hebreus capítulo 10, verso 25, para a gente advertir uns aos outros, tanto quanto vede que o dia se aproxima. Muito interessante isso. E ele escreveu uma oração, essa oração é bem bonita, bem linda, depois eu vou colocar ali no grupo. Eu imprimi essa oração, coloquei aqui em casa, e a gente tem feito. Ali está um resumo, assim, bem legal. É um pouco longa, mas eu vou pedir licença para ler para a gente. Pode ser, pastor? Fique à vontade. Tá. Exemplo de uma oração firmada nas promessas sobre a renovação diária através do Espírito Santo. Pai Celeste, venho diante de Ti em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, o Senhor. Dá-me o Teu coração, Provérbios 23, 26. E quero fazê-lo agora entregando-me por completo a Ti com tudo o que eu tenho. Te agradeço, pois sei que já respondestes esta oração de acordo com a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que se pedirmos de acordo com a Tua vontade, podemos saber que teremos nossa oração respondida. 1 João 5,15. Tu também dizes que todo aquele que vier a Ti, jamais será rejeitado. João 6,37. Jesus disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas 11:13. O Senhor também disse que dará o Espírito Santo àqueles que crerem nele. João 7:38-39. Aqueles que lhe obedecem, aqueles que se permitem ser renovados pelo Espírito. Efésios 5:18. E aqueles que caminharem em Espírito. Gálatas 5:16. Esse é o meu desejo. Por favor, faça essa obra em mim. Por esta razão, Pai, te peço com todo o meu coração que me dê o Espírito Santo hoje, sabendo que esta é a sua vontade. Eu, desde já, te agradeço por te dar o teu Espírito nesse momento. 1 João 5,15. Agradeço também porque recebi teu amor divino, tua palavra diz. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, ele nos concedeu. Romanos 5:5 e Efésios 3:17. Quero falar como salmistas. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Salmo 18:1. Obrigado porque posso amar ao meu próximo através do seu amor. Obrigado porque através do Espírito Santo o poder do pecado sobre mim foi quebrantado. Romanos 8:2. Gálatas 5:16. Por favor, Senhor, guarda-me e protege-me do pecado deste mundo hoje. Livra-me do mal, não me deixe cair em tentação e, quando necessário, livra-me de mim mesmo e de minha natureza corrupta. 1 João 5:18. Por favor, ajuda-me a ser testemunho vivo. Atos 1:18. Eu te agradeço e te louvo por ouvir minha oração. Amém. Que linda, né? Bonita mesmo. Linda. Livrar-me de mim mesmo, né?
às vezes a gente pensa assim que, eu sou filha de Deus, realmente eu sou perfeita, mas o pecado ele está na gente, né? Então, na oração, a gente tem que se livrar de mim, da gente mesma, né? Então, até isso a gente tem que orar para Deus, para Ele, que aquele dia não seja feita a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. E não só para a gente, para os outros, principalmente, né? Porque quando a gente escolhe servir a Deus, a gente não tem que ser sozinho, a gente tem que ser exemplo, né? Alguém quer contribuir? É verdade. Ele conta, né? Talvez você vai falar sobre isso, de que essa oração foi feita por algumas pessoas. Ele recebe e-mails direto, né, de pessoas e feedback. E duas moças começaram a fazer aí essa oração e a vida delas começaram a mudar, começaram a melhorar. Ele fala a respeito de orar com base nas promessas bíblicas, ao invés de orar, às vezes com as nossas próprias palavras, né? Isso é muito interessante. Veja quantos textos bíblicos tem ali nessa oração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha, tem uns 15 textos bíblicos ali. A oração praticamente é citação bíblica, né? Nos nossos encontros sempre no final, antes do nosso momento de meditação da Bíblia, eu passo essa dica. Eu não sei se você chegou a pegar essa dica em algum momento, mas é algo muito bom que pode fazer com que a gente se aproxime mais de Deus, confiando na promessa dele e fazendo com que a nossa oração se torne mais profunda, como diz ali o e-mail enviado para ele, mais alegre, mais confiante e mais serena. Agradeço a Deus por isso, né? Foi o que uma pessoa disse pro Helmut, pastor Helmut. E aí ele também pergunta ali, né? Será que uma pessoa pode permanecer espiritual? Sim, ela pode permanecer espiritual, mesmo que caia em alguns momentos, né? Ela pode permanecer espiritual, porque a gente foi criado para estar ligado na videira. Então, essa vontade, essa falta, a gente sempre vai ter. Então, e daí fica mais fácil, né? Porque quando tem falta de alguma coisa, tu tá sempre querendo buscar, né? Que é o Espírito Santo. Se ele fez a gente ligado na videira, então mesmo que tu faça outras coisas, tu vai sempre tá faltando alguma coisa para ti. Então, a gente pode permanecer espiritual e ligado sempre, é só buscar. Tá ali para todo dia, tá de graça, né? E que a gente faça isso, né? Que definitivamente, a gente deixe o mundo de lado, deixe, sabe, essas promessas do inimigo de lado e sinta prazer, sinta vontade de servir a Deus, porque se a gente quer a salvação, é isso que a gente vai fazer no céu, a gente não vai fazer outra coisa. A gente não vai buscar bens, não é isso que a gente vai fazer, não é isso que a gente quer. Ainda que aqui na Terra a gente possa buscar tudo isso, sabe? Mas a nossa prioridade tem que ser a Deus. E eu sempre gosto de falar do meu testemunho, né? E tu pensa assim, tu tá tudo bem contigo, tá indo na igreja, tá isso, e daqui a pouco dá um baque, né? Como foi a minha doença. E aí todo mundo pensa, não sei o que, acaba. Não, não acaba, aí é que começa. Aí é que Jesus Cristo se manifesta, aí é que o Espírito Santo está contigo, aí é que tu vê realmente como tu é filha de Deus, sabe? Eu queria deixar isso para vocês, assim. O Gero queria falar. Gero? Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. É interessante esse assunto, né? Nos diz respeito ao Espírito Santo, porque a gente entende que a palavra de Deus, quando Jesus falou assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Ele fazia menção ali de uma forma espiritual que estaria conosco através do Espírito Santo também. E a gente se apodera tão pouco dessa promessa, né? Muitas vezes nós criticamos os apóstolos da seguinte forma: por que os discípulos não aproveitaram mais a presença de Jesus, né? Eles tinham tudo ali para aproveitar o máximo possível do mestre, para aproveitar o máximo que eles podiam, e, no entanto, muitas vezes ficavam perdendo tempo com outras coisas, só depois que Jesus foi para o céu é que caiu a ficha neles e tal, e tal, e tal. A gente faz essa crítica muitas vezes. Mas o mesmo erro que os discípulos cometiam em relação a não se apropriar da presença de Jesus de uma maneira
bem melhor aproveitada, nós cometemos o mesmo erro em relação ao Espírito Santo, né? Nós deveríamos estar em todas as nossas orações colocando o Espírito Santo como prioridade entre todos os pedidos. Seja pedir por emprego, pedir bênção pela família, pedir por, enfim, seja qual for, saúde, né? Mas, fundamentalmente, o nosso principal pedido devia ser: sela-nos com o teu Espírito, Pai. Nos dê o teu Espírito, Pai. Nos ajude através do teu Espírito. Que o teu Espírito seja o nosso guia. Eu tenho colocado esse tema nas minhas orações, porque eu percebi já há algum tempo, né, de que sem o Espírito Santo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não temos condições nenhuma de prosseguir, porque por nós mesmos, quem sou eu, né, para imaginar que eu posso, que eu sou capaz, por mim mesmo? Jamais. Então, amados, e o que está para por vir, para vir, melhor dizendo, para o povo de Deus nesses últimos dias, é algo inimaginável, que nós só poderemos vencer através da influência direta do Espírito Santo. Então, as nossas orações devem ser um pedido constante para que nós possamos nos apoderar dessa promessa, ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém. Glória a Deus. E para concluir esse segundo capítulo, né? Depois a gente vai ter a continuidade. E aí ele diz: por acaso pensamos que a ressurreição da Igreja de Deus, da morte espiritual, pode acontecer sem esforço? Não, não pode acontecer sem esforço. Tem que ter esforço, o esforço de todo mundo, né? E por isso que a gente está aqui, por isso que a gente... E aí ele diz também: ter uma vida em plenitude na terra, ter a vida eterna, a salvação de muitas pessoas e nosso agradecimento pelo sacrifício de Jesus. Tudo isso faz nossos esforços valerem a pena. Nosso foco principal deve ser o esforço para nos reunir com o nosso Senhor pela manhã durante nosso tempo devocional, pois é ali que Ele nos encherá de poder. Encher de poder, né? Olha que maravilha essa promessa, nos encher de poder. Buscar o poder e a gente ter o poder eu tenho tal problema. Busca o poder. Busca o poder, busca a solução que a gente vai ter. E podemos ler o seguinte no texto sobre o apóstolo João. Ele também escreveu no livro. Dia a dia seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio, pelo amor ao Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter. Esse é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, transforma de toda a natureza. E a gente vê muitos exemplos, né? E como maravilhoso a gente estar lá na igreja e olhar aquela pessoa que veio para a igreja, congrega com a gente, e ver uma história anterior e ver assim, tá transformado, sabe? E isso é tudo pelo poder do Espírito Santo. Para concluir, aí tem uma oração ali. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Obriga, Pai, por guiar-me e porque eu posso dizer, eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Eu até gostaria de passar um vídeo bem curtinho aqui, mas eu não sei se eu consigo, né, pastor? Deixa eu ver. Está no seu computador? Tô. É naquele screen ali? Vai ali em compartilhar tela. Tá vendo ali? Embaixo. Não, vai. Depois eu passo no grupo, então. Pode ser? Pode ser. Pode Tá. ser. Obrigado, pessoal. Posso fazer uma oração para a gente encerrar esse momento? Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado porque estudamos sobre o Espírito Santo. Obrigado porque estamos aqui reunidos e que a gente busque cada vez mais o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Rubem, por sua disposição. Explanou muito bem. Louvado seja Deus. Parabéns aí pelo seu esforço e dedicação, viu? Acho que o Genivaldo quer falar. Levantou a mão. Já vou colocar ela na nossa pregação de domingo, pastor. O quê? Dá um sermãozão
Genivaldo? Então, a gente não pode dizer não, hein, Rubio? Olha só. Não, não digo. Muito bem, queridos. Esse é o momento, então, que a gente intercede, né? Que a gente ora e tal. Só preciso saber quem quer orar para a gente poder fazer aqui a ordem dos fatores. Só levantar a mão para eu saber. Ok, minha mãe, o Gero. Temos 3 hoje, então. O Irã também. Então, vamos aqui na ordem dos vídeos. O Irã, minha mãe, Gero, e aí eu fico por último. Tá bom? Pode ser assim? Essa ordem. Começando contigo, Irã. Fica à vontade. É a mão por último para ficar por último e fui o primeiro. Quer ficar por último? Eu posso mudar a ordem aqui. Não, tá brincando. Vamos começar então? Vamos. Pai amado, Pai bondoso, estamos, Senhor, aqui na Tua presença para aprendermos mais as Tuas palavras, para compartilharmos momentos, Senhor. E neste momento eu quero orar por uma jovem que estamos estudando junto com ela as Tuas palavras. E agora apareceu, Senhor, diante dela uma provação grande. E peço, Senhor, a Tua atuação, que o Espírito Santo possa atuar na mente dela, confortando e eu guiando nessa dificuldade, Senhor. Que é escolher entre a Tua palavra e escolher entre o lar em que mora. Eu te peço que seja conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, perdoando os nossos pecados, Senhor. E que possamos entender as palavras aqui proferidas nesse estudo, Senhor. Possamos buscar mais pelo Espírito Santo enquanto há oportunidade em nossa vida. Amém. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigada, meu paizinho, por essa oportunidade. Hoje eu estou bastante feliz, porque perdeu a oportunidade de eu estar aqui com o meu filho, que não é fácil você, às vezes, ficar anos sem poder ver o filho ou presenciar a casinha dele, estar bem juntinho. Então, eu tenho que agradecer muito, muito ao Senhor, porque não está sendo fácil, não foi fácil a viagem, e eu sei dos desafios, porque essa viagem para mim é muito complicada, porque eu tenho que trazer o meu paizinho. O senhor sabe o quanto está sendo difícil, não só para ele, pai, para cada um de nós. Eu nem pelo trabalho, mas por ver o sofrimento dele, porque ele tem limitação com as perninhas, ele não enxerga, ele chora, ele está triste com a perda da minha mãezinha. Então, paizinho, o senhor sabe quanto que está sendo difícil. Mas eu sou, assim, muito grata por ter ele juntinho conosco. Ele é um ser, assim, muito amável. Ele, assim, passa para a gente felicidade. Ele é um ser, assim, todo especial, porque é o pai da gente. É o que me restou agora. Então, eu sou, assim, bastante grata. Quero entregar a vida dele em suas mãos, porque eu vejo, pai, a luta dele. Estou preocupada com as perninhas dele. Isso dói em mim. Mas mesmo assim, pai, eu quero entregar ele em tuas mãos, porque eu não sei o que pode acontecer. É o Senhor que sabe tudo. Mas como eu, mesmo confiando, que eu sei que eu vou ver minha mãezinha no céu, muito dói. A gente não consegue, assim, ainda entender isso. Porque eu sei, paizinho, que o Senhor fez a gente para ser eterno. Mas o salário do pecado faz essa dor na gente. E eu ainda, perdão, eu ainda não acostumei a ficar longe da minha mãezinha. E tenho meu paizinho aqui. E eu sei que não é fácil. Mas tem outras felicidades também.
Estou aqui com a casa do meu filho, o Senhor me concedeu, ajudou. Tive o privilégio que o meu irmão pôde vir comigo para ajudar a gente, porque senão seria só eu e minhas irmãs. Mas o Senhor é muito bom, Pai, eu só tenho que agradecer. Muito, muito, muito. Intercedo também pelo meu outro filho, a vida espiritual, os desafios agora que ele vai ser paizinho, a minha netinha que está gerando, a minha norinha que está passando mal, mas eu tenho certeza que o Senhor está no comando, porque para mim é um presente que o Senhor deu para mim, porque a minha netinha, eu perdi minha mãezinha e ela ficou grávida. Então, está ainda bastante recente, mas eu tenho a certeza que foi um presente. E ainda a menina vai chamar o nome da minha mãe. Então, para mim, é um presente maior ainda. Luísa, que é o nome meu também, que eu tenho, Luísa, e o nome da minha mãezinha. Então, eu sou grata, pai, eu entendo as coisas. Eu choro porque minha alma dói. Mas o Senhor criou a gente desse jeito. Queria ser forte, mas às vezes eu não consigo. Mas obrigada. Eu imploro o Espírito Santo, Pai, Amém. sobre a minha vida, principalmente com o papel de mãe, papel de filha, papel de serva do Senhor, papel de irmã mais velha, para poder assim ajudar os queridos irmãos, porque somos em 7 irmãos, é uma família grande, mas eu dou honra e glória ao Senhor, porque é uma irmandade bonita. Às vezes tem alguma picuinha, mas em relação às outras famílias, a gente vê que é uma família unida, cheio de afeto, cheio de amor. Então, só tem que dar honra e glória. Intercedo, Pai, pelos meus sobrinhos, que a família é grande, aumentou, e alguns deles estão, assim, meio rebelde, Pai. Então, eu fico meio triste com isso, e dói também em mim, porque eu quero ver eles também no redil espiritual. Eles nasceram na igreja, mas às vezes, você sabe, o mundo é difícil, e jovem, e às vezes eles perdem assim o foco e estão um pouquinho longe do Senhor. Por favor, Pai, seu Santo Espírito, resgatam eles, trabalha na memória deles, no coração. Também intercedo, Pai, pelos jovens, não só os meus sobrinhos, mas eu falo assim no geral, o jovem da igreja. Eu tenho assim tanto carinho pelo jovem, eu sei o quanto que eles são importantes aqui nessa sociedade para a gente. Como se diz, eles são o futuro que está aí adiante para ajudar, principalmente na obra do Senhor, porque eles têm tanto potencial nessa era da tecnologia que eu vejo, o quanto eles são espertos e nós, um pouquinho mais velhos, tem tanta dificuldade e eles estão assim, tecnológico, esperto, Pai. Por favor, trabalha na mente, no coração de cada jovem seu, seus filhos que está dentro da igreja, que somos nossos filhos. Tenha piedade e misericórdia. Amém. Intercedo também, Pai, pelo meu filho, o Felipe, seu servo. Eu sei o quanto é duro, Pai. Estou aqui, estou vendo. Às vezes ele não tem tempo para a gente. E é eu que tenho que correr atrás. Mas, mesmo assim, eu estou grata e estou muito feliz por estar aqui. Mas eu quero força para ele, Pai. Ele está tão magrinho, come bem, mas tá magrinho. Às vezes dá uma impressão que só porque eu perdi o pai dele, ele é muito parecido com o pai dele, dá tanto medo, mas ele faz tudo certinho. A gente sabe que ele está debaixo da sua proteção. Amém. Mas dá força, vigor, inteligência, discernimento, Pai. Porque como é difícil, com todas as ovelhinhas que ele tem para cuidar, proteger, e mais assim, dar apoio para o lar dele e para os familiares dele também. Por favor, eu
Eu imploro o seu Santo Espírito. Amém. E também, Paizinho, com a obra missionária, os pequenos grupos, porque a gente vê que, às vezes, os irmãos querem participar, mas o inimigo, ele é difícil, ele se monta estratégia para dar tudo errado. E sempre, assim, alguns, vamos falar que a maior parte, às vezes, falta, mas sempre tem os perseverantes, Pai. Então, que o seu Santo Espírito continua trabalhando na mente e no coração de cada um dos seus filhos, porque nós necessitamos, igual nós aprendemos hoje, tão linda essa oração, cheio de versos bíblicos. Então, como a gente pode deixar de buscar se a promessa é viva diante de nós? Amém. Então, por favor, Pai, que seu Santo Espírito fala de tal forma que nós não venhamos assim jamais assim deixar o inimigo tomar conta para a gente fraquejar. Glória a Deus. Mas possamos assim lutar contra o eu carnal Amém. e poder, através do seu Santo Espírito, estar bem juntinho do Senhor, ali Amém. honrando e glorificando o seu santo grande nome, Amém. que a gente possa dar testemunho a outros que está longe ou que nem conhece o Senhor. Amém, Pai. Perdoa as nossas falhas, continua conosco. E hoje é o seu santo dia, Pai. Um dia honroso e glorioso. Continua conosco, por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, continuando, ó Senhor, essa vigília maravilhosa, onde tivemos a oportunidade, Pai, de aprender com a irmã Rúbia mensagens tão especiais, tão valiosas. E aqui agora nós estamos num momento de oração, juntando nossas vozes, nossos anseios, juntando as nossas necessidades e também agradecimentos para elevá-los até o teu santo trono de graça, Senhor. Para, em primeiro lugar, admitir que não podemos nada. Para admitir, Senhor, que não merecemos nada, mas que a tua misericórdia nos alcance. Amém, Senhor. Mas que a tua bondade, Senhor, a tua justiça nos alcance. Ah, Senhor, esses momentos são tão valiosos. Nós precisamos cada vez mais e mais e mais de orarmos e te buscarmos e invocar pelo poder do teu Espírito Santo. Querido Pai, que esse Espírito Santo seja o nosso guia a cada dia. Que nós sejamos selados com esse poder, meu Deus, para que possamos, ao sermos revestidos, termos forças para enfrentar tudo que nos sobrevém. Por favor, Pai, nos concede esse dom a cada dia. Lembra-te de nós, Pai, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero pedir humildemente, Senhor, por um casal de amigo meu. Querido Pai, esse casal que está em processo de separação, mas ela não quer, Senhor. Ela ama muito o esposo e está sendo acusada por algo que ela não cometeu, Senhor. Eu tenho conversado muito com ela, ela tem chorado muito para mim, ela tem pedido oração, mas, querido Pai, ele está irredutível, Senhor. Ele também é uma pessoa que acredita no teu nome, acredita na tua vinda, mas não está na igreja, não é um casal que está nos teus caminhos, mas, por favor, Senhor, interceda por esse casal, Pai. Interceda na vida desse casal, não permita que o diabo lance a semente da discórdia e destrua mais um lar. Vai ser muito difícil, Pai. Me dê sabedoria também na hora que eu for procurado para orientá-los de alguma forma, como tenho sido procurado. Por favor, Senhor, abençoe esse casal conforme a tua misericórdia, coloca a vida deles, a união deles, o matrimônio deles nas tuas mãos, para que tu conduza da melhor maneira. Eu quero orar nesse momento, Senhor, pelas pessoas que estão em vias de descer as águas batismais. Essa noite, irmã Neuza, irmão Neves, me deram uma notícia maravilhosa no nosso pequeno grupo, quando foram perguntados, não por mim,
se iria demorar muito para o batismo, e a irmã Neuza, sorridente, falou assim, agora só depende do pastor. Ah, Senhor, que maravilha, quando alguém decide pela Amém. união, quando alguém decide pela união, Senhor, contigo, quando alguém decide se unir a Ti, ó Deus, através do santo batismo. Eu oro também pelo Cláudio, Senhor, que já tomou a decisão do batismo também. Nós continuamos estudando lá com ele, com a Mari, mas ele também já tomou a decisão pelo batismo. Que ele não venha a desanimar, que ele venha cada vez mais a fortalecer a sua decisão. Ah, querido Pai, venhamos, Senhor Deus, a dar a sequência na entrega dos livros do Grande Conflito. Ajuda-nos, Senhor, cada mão pegar esse livro possa verdadeiramente ser usada pelo Teu Espírito, que esse livro faça diferença na vida dessas pessoas. Querido Pai, continue colocando em nosso caminho pessoas sinceras, querendo conhecer a Tua verdade e usa-nos para levar a Tua mensagem a essas pessoas. Por favor, querido Deus, eu oro pela igreja do Cândido Quadro, da Capela, a igreja onde eu congrego, que essa igreja continue crescendo, que essa igreja continue pregando pelo Evangelho e sendo uma referência naquela comunidade, assim como todas as tuas igrejas espalhadas por este mundo, ó Deus, para que a tua volta seja apressada. Querido Pai, eu oro pela minha esposa, pela minha amadinha, Senhor. Eu fico cuidando da mãezinha dela, continue dando ela forças, continue dando ela disponibilidade. Ela trata da minha sogra com tanto carinho, Senhor. Nós tratamos dela com tanto carinho, uma senhora acamada, conduz a vida dela, mantenha a saúde dela, Senhor. Abençoe meu filho, continue tomando conta dele, abençoando ele como um tempo dele. Ah, Senhor Deus, tenha piedade de cada um de nós. Hoje é o teu santo sábado, daqui a pouco estaremos te adorando naquele dia. Por favor, ó Deus, que seja um sábado deleitoso, que possamos te adorar em espírito, em verdade, em palavras, em gestos, em atitudes, que não venhamos a te decepcionar em nada nesse dia, Pai. Mas que a nossa adoração seja conforme tu queres e não como nós queremos. Querido Deus, eu entrego esses pedidos, mas sobretudo também eu te agradeço. Eu te agradeço por tantas bênçãos que tu tem colocado na minha vida, até aquelas que eu tenho pedido e não tenho sido ouvido, ainda assim eu te dou glórias, porque mais forte é o teu poder, mais forte é o teu nome, Senhor. E o que tu tens para nós é tu que sabe o que é de melhor para nós. Então, até aquela bênção que não veio conforme esperávamos, ainda assim, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Deus. Amém. Querido Pai, tudo eu te peço, com muita humildade, sempre admitindo que eu não mereço nada, sempre admitindo que eu não posso nada por mim mesmo, mas confiando única e exclusivamente nas tuas mãos, confiando única e exclusivamente no teu poder e na grandiosidade do teu nome, é que eu entrego tudo isso diante do teu trono de graça, pelo nome santo de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Bondoso Deus, nós também louvamos o Senhor por tudo que o Senhor é, por ser nosso Criador. Eu quero interceder aqui por um colega de faculdade que temos a alegria de se formar juntos, que está passando por momentos difíceis. Ele não explicou o que é, mas só pediu para que intercedesse por ele, que é o Antônio, Pai. Alcance o Antônio, abrace o Antônio e que ele também se disponibilize em querer ser pastoreado pelo Senhor, cuidado por Ti, seja lá qual for a dificuldade, a luta, né, o deserto que ele está passando. A gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Então, em meio à tormenta, em meio às dificuldades, é que o Senhor nos torna fortes. Amém. Eu quero também frisar aqui, o Gero já falou na oração, mas eu quero agradecer ali pela oportunidade de termos ido ali conhecer o irmão José, sua esposa, um casal querido, cheio de testemunho. Ele fala muito menos do que ela é mais, assim, representativa que ele, né? Mas um casal querido e vejo ali sinceridade em ambos, nos dois, e continue dando força para eles. Logo estaremos, acho que nessa semana, na terça-feira à noite, se não me engano, à tarde,
fazendo mais uma visita para eles agora para preencher a ficha batismal, Senhor. Oh, glória a Deus. Peço também para outro casal. Nós temos ali nossa classe bíblica e ali temos a irmã Bia com seu companheiro, o Xande. O Xande tem os seus pais e esses dias ele foi supostamente injustiçado e foi preso, enfim, aconteceu algumas coisas ruins na vida do seu Valdenir e tivemos a alegria de estar ali visitando ele junto com a sua esposa, a dona Simone. E então o Alexandre me pediu para ir lá fazer uma visita, fomos juntos, ouvimos ali aquela família e graças a Deus o Senhor tocou no coração do seu Valdenir, da sua esposa e até mesmo do seu irmão, o seu Guigui, e eles aceitaram estudar a palavra de Deus. Amém, Pai Santo. Só que assim, Senhor, eu não dou conta de dar mais um estudo. Portanto, o Senhor precisa me apontar alguém para ir junto comigo ali, para fazer a transição com essa família, ou seja, onde eu estarei entregando ali esse pacote precioso de pessoas, Amém. mãos dessa pessoa que estará discipulando e cuidando dessa família. Amém. Realmente vai ser alguém de Canguiri de Fora, que é mais perto ali para algum irmão que está dando estudos bíblicos ou que ainda não tem ninguém para discipular e terá a oportunidade de cuidar, de amar dessas preciosas almas. Então, eu quero já interceder pedindo ao Senhor que me coloque alguém na minha mente ou que permita que essa família receba aí o carinho dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que estará cuidando espiritualmente desse casal, desses familiares, né? Do grande. Ele ficou muito feliz e eu sei, ó Pai, mais uma vez intercedo, prometi por ele que estaria orando para que a justiça seja feita, né? E então, quem não deve não teme, como eu disse para ele, mas a despeito de tudo isso, se não tivesse acontecido tudo isso, nós não estaríamos visitando ele, ele não estaria aceitando a palavra de Deus. Então, há males que acaba vindo para bem. O Senhor tem poder de transformar coisas ruins em coisas boas, em bênçãos, né? E o Senhor é especialista nisso. E a gente louva o Senhor por isso. Amanhã, Senhor, amanhã de manhã, a partir das 9 da manhã, vamos ter ali um encontro de casais. A associação tem promovido esse encontro de casais aí em toda a associação. Vai ser ali no Parque Diamante, na Tractabel, lá em Capivari de Baixo. É um encontro que vai estar ajudando casais que estão bem, que não estão bem, capacitando-os para se entender melhor, para se aproximar do Senhor. E eu intercedo, ó Pai, para que todas essas pessoas que colocaram seus nomes, né, para estar ali nesse encontro, sejam abençoados por essas palestras, se sintam abraçados pelo teu Espírito. Certamente são famílias que estão buscando querer estar melhor diante do seu cônjuge e diante do Senhor, né? Alguns provavelmente já estejam bem, outros talvez estão buscando melhorar o relacionamento, né? Há sempre o que melhorar. E eu quero que teu Espírito resolva todas as questões, todos os detalhes, que venhamos estar indo bem no trajeto, voltando segundo a sua vontade. Enfim, peço por cada uma dessas circunstâncias. E quero interceder também aqui por cada um que está presente aqui nessa live, né? Esse virtual, nesse encontro 7. Começando ali pela irmã Rúbia, que é uma guerreira, passou por momentos difíceis em sua vida, o Senhor a curou, e ela tem uma luta grande, Pai, que é a sua grande alegria também, de ver o seu esposo se entregando ao Senhor de forma plena, aceitando o Senhor de maneira pública. Ela e sua filha têm lutado e orado e tentado viver uma vida com Jesus para influenciá-lo de uma maneira direta. Amém. Com vontade na vida do seu esposo. E proteja ele das indas e vindas, né? Que ele trabalha, se não me engano, com caminhão, se não me engano, com motorista, e que ele vá bem nas idas e vindas. Queremos o bem dele, ele é sempre bem-vindo entre nós. Amém. Faz parte aí da família, só falta oficializar. Queremos também interceder pelo irmão Irã, ele e a sua amada esposa, a irmã Vita, um casal querido, de tradição adventista da Reforma,
esse casal que tem 2 filhos, um já encaminhado, outro semi-encaminhado. Queremos interceder por ele, porque o irmão Irã, ele lida com questões de injustiça e justiça. Como um advogado, ele certamente procura fazer aquilo que é correto. E fazer Amém. o correto, Senhor, gera oposição. Fazer o que é correto gera incomodação. As pessoas não gostam daqueles que procuram defender a verdade. Eu imagino que ele deve sofrer oposição. Eu sinto isso na pele diariamente também no distrito. As pessoas não querem ser advertidas, não querem ser admoestadas com amor, mesmo que você faça com carinho. E eu talvez, com certeza, o irmão Irã, por lidar com a questão da justiça humana, né, ele enfrenta isso. Então, cuida dele, fortalece ele para que ele sempre venha refletir Jesus em todas as suas ações, né? Amém. Como pai Isso. de Deus, nosso ancião ali. Amém. Intercedo também pelo irmão Renato. Talvez sua esposa já esteja ali também, ouvindo, né, tudo isso que nós estamos falando, conversando, dialogando, orando. O irmão Renato é um homem sucinto, faz seu trabalho ali na humildade, nos bastidores, é nosso tesoureiro, tem feito um lindo trabalho através do seu ministério. É um homem honesto, um homem correto, que procura fazer a sua vontade. Amém. Ele e sua esposa estão, ou já iniciaram, pelo menos tinham dito isso, né? Tinham falado de que estariam começando estudos bíblicos com uma parenta deles. Então, Senhor, tome conta deles, ajude-os nesse engajamento espiritual, para que a pessoa que estará recebendo o estudo bíblico seja ricamente abençoada por esse casal, se sinta amado, se sinta cuidado para a honra e glória do seu nome. Amém. Eu sei que o Senhor tem capacitado, tem motivado muitos irmãos a estudarem a Tua palavra e passarem isso adiante. Eu fico muito feliz que muitos desses irmãos têm sido tocados pelo Espírito de Deus e têm procurado fazer a sua vontade. Amém. Obrigado mesmo, porque cada um tem se motivado nisso e tem pedido o Teu Espírito para que as coisas vá à frente. Intercedo não só por ele, para sua esposa também. E também intercedo aqui pelo irmão Genivaldo, que é um dos nossos anciãos também de Nova Brasília, que está aqui conosco. Ele com seus filhos lindos ali, sua esposa. Cuide dessa família, ó Pai. Como o Senhor sabe muito bem, ele cuida ali também da área de saúde pública, né? Porque ele cuida como bombeiro ali da sua região, da sua comarca. Que ele continue dando um bom exemplo aos seus companheiros de trabalho. Ele me contou uma vez, quando eu visitei ano passado, do testemunho das agruras que ele enfrentou por conta da perseguição com relação ao sábado, mas foi vitorioso. E ele é feliz por conta disso, de poder dar um testemunho bacana como esse. Amém. Continue fortalecendo, ó Pai, porque como bombeiro ele deve enfrentar as suas agruras, suas perseguições. E que o Senhor dê sabedoria para ele continuar educando junto com a sua esposa, os seus filhos. E que ele e sua esposa alcance o seu sogro, a sua sogra para Jesus. Amém. E eles um dia também venham tomar essa decisão linda de se entregar a Cristo através do exemplo deles. Interceder também Rogério, finalmente, né, como ele mesmo disse, pela sua esposa, que nesse momento, nessa fase difícil, já perdeu o paizinho, mas tem a mãezinha ainda cuidando, zelando e prezando. Ajude, ó Pai, para que esse casal continue dando o melhor por sua sogra, pela sua mãe, e que a graça de Jesus esteja com ela, né? Alcance também Jesus, ó Pai. Ela tem certamente a sua religião como católica, deve ser sincera naquilo que ela crê, mas que ela se sinta impactada por estar na casa de um casal que tem procurado servir ao Senhor também. Louvando o Senhor por tudo, essas pessoas que estão aqui conosco. E para finalizar, eu quero só citar aqui os nossos 29 duplas missionárias, né? Ou equipes missionárias, vamos dizer assim, que estão ministrando estudos bíblicos aqui no distrito. Amém. São vários irmãos em Maruí, em Nova Brasília, temos no Riacho, temos em Fazenda de São Paulo, em Cangueiri de Quadro, temos irmãos ali em Cangueiri de Fora, temos irmãos em Maruí, que estão dando estudos bíblicos, estão discipulando alguém. E eu quero que o Senhor fortaleça, na verdade o Senhor sempre faz isso, certamente, mas fortaleça, Pai, esse povo para que eles não desistam e venham continuar servindo ao Senhor, e que esses 29 se multipliquem. O nosso desejo é que todos estivessem envolvidos na missão.
Amém, Pai. Nós sabemos que nem todos estão, mas queremos orar e interceder para que cada um de nós venhamos, ao fazer a tua obra, inspirar outros a querer fazer o mesmo. Te agradecemos Amém. por tudo. Finalizamos, então, esse nosso encontro 7 com esse momento de intercessão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a você também que está aqui conosco nos assistindo, quem sabe esse vídeo através do YouTube. E nos encontramos no próximo sábado, na semana que vem. Queridos,